Olá, amigos, ouvintes da palavra, da página e do canal. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero encontrar você cheio da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, quando você abrir esse vídeo, o meu desejo é que você seja edificado na tua fé e no coração cheio de esperança. Pois bem, essa é a segunda mensagem da série intitulada Este é Jesus. Como já falamos antes, o nosso objetivo com esta série é refletir em alguns fatos básicos da vida de Jesus. Em nossa mensagem anterior, nós falamos sobre quem é Jesus antes de vir ao mundo. Nessa segunda mensagem, falaremos quem é Jesus depois de ter vindo ao mundo. Por gentileza, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo de número 1, versículo de número 14, que se diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso de número 34 do mesmo capítulo, que está dizendo assim: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Então, de acordo com esses textos, querido amado ouvinte da palavra, quem é Jesus depois de ter vindo ao mundo? Olhando em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, vimos que Jesus é a palavra da vida manifestada na carne ao mundo. Vemos também que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Jesus Cristo, ou melhor, Jesus é o Cristo, o ungido Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ao fazermos uma observação minuciosa desses textos, podemos ver outros fatos básicos da vida de Jesus relacionado com a sua vinda. O primeiro fato é que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio na forma de um verbo criador. Ele veio na forma humana. É exatamente isso que o versículo de número 14 nos diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De acordo com o evangelista João, o Criador veio habitar com a sua criatura ou com a sua criação. O Verbo deixou a sua natureza real, ou seja, a natureza de Criador, e assumiu a natureza da sua criação. O segundo fato que nós podemos observar aqui nesse versículo é que quando Jesus esteve na condição humana, ele não utilizou da sua natureza real, ou seja, da sua filiação divina. Então, ele não utilizou para o seu próprio benefício. Ele esvaziou-se da sua natureza real. É isso que podemos ver nesse texto. Embora que ele foi tentado nisto pelo diabo,
se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá em Mateus, no primeiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 6, eu espero que você vá lá e dê uma lida, para que você se inteira melhor. Lá está escrito que o diabo tentou Jesus nessa condição, usando as palavras: se tu és o Filho de Deus. Então, querido, pelo contrário, Jesus, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus era um homem semelhante aos demais. É isso que significa. Jesus sentia cansaço. Isso está em São João 4, verso 6. Quando ele chegou lá no poço de Jacó, num lugar, uma cidade chamada Sicar. Abra aqui no Evangelho de São João e você possa inteirar melhor dessa passagem. E quando ele chega nesse poço, ele pede água para uma mulher que também chega junto com ele para beber. E a Bíblia então ali fala que ele estava cansado, que ele estava com sede. Então, baseado nessa passagem, podemos afirmar que Jesus sentia cansaço, Jesus sentia sede, Jesus sentia fome. Nesta passagem também diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Ele também precisava alimentar-se. Jesus sentia as mesmas emoções que eu e você sentimos. Ele sentia alegria, ele se alegrava, ele se entristecia, ele se indignava. Ele não apenas se indignava, mas também se angustiava. Jesus sentia compaixão dos desfavorecidos e injustiçados. Resumindo isso, a Jesus também foi imposto a guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos e obedecer os mandamentos de Deus como qualquer outro homem. Conforme o outro escritor bíblico, o escritor a carta aos Hebreus, que diz assim em Hebreus capítulo de número 2: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, quem? Jesus, participou das mesmas coisas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Vimos que nesses relatos bíblicos diz que Jesus era um homem como os demais. No entanto, querido amado, podemos perceber que em sua vida ou em sua existência aqui no mundo, Jesus tinha uma vida diferente dos outros homens. E uma das coisas que fazia diferença, que fazia Jesus diferente dos outros homens, é que Jesus não tinha pecado. É o que realmente está escrito aqui em São João, capítulo de número 8, verso 46, que diz o próprio Cristo: quem dentre vós pode me acusar de pecado? Quando quero ler em outro escritor, a carta de 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 21 e 22, que diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigarmos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Então nós vimos, queridos, aqui que Jesus, era isso que fazia a diferença na vida de Jesus. Então, como a Bíblia define pecado? Pecado, de acordo com o evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 4, que diz: pecado é a transgressão da lei, ou a quebra da lei. Em outras palavras, pecado é tudo aquilo que o homem faz que desagrada a Deus. Essa não era a condição de Jesus. Jesus tinha um domínio sobre a sua própria vida que as outras pessoas não têm. Este é Jesus. Vou repetir. Este é Jesus. Em conclusão, em resumo, eu quero terminar lendo no Evangelho de São João, capítulo 16, verso de número 28, que diz o seguinte, diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Estas são as palavras de Jesus, as palavras finais antes de sua crucifixão. Nós podemos ver, por esse versículo que nós lemos, que Jesus está no céu, de onde tinha saído. E mesmo estando no céu, Ele pode atuar nas nossas vidas. Ele pode atuar na sua vida. Ele pode atuar na minha vida. Ele é o mesmo Jesus que comove e que chora quando alguém lança aos seus pés lhe pedindo socorro. Repito a você, é o mesmo Jesus. Que Deus possa te abençoar. E eu te espero no próximo vídeo. Na próxima mensagem estaremos falando sobre por que Jesus veio ao mundo. Graça e paz. Deus abençoe.